E aí, vamos lá? Então, ó, eu vou reler aqui a parte inicial da peça que a gente já fez, e aí a gente vai seguindo nela, tá? Ficou assim: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Tracinho Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Pulei uma linha, 10 linhas, pulei mais uma. Comecei. Marília, nacionalidade, estado civil, professora, RG número tal e CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal. Vem por seu advogado, infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão encaminhadas as intimações do feito. Propor ação de indenização em face do município de Teresópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Então, parte inicial já foi. Tem gente que faz, sabe o quê? Propor, com fulcro no artigo tal, 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 tal e tal, ação de indenização. A gente não vai fazer isso. A gente vai abrir um tópico do cabimento depois, por desencargo de consciência. Às vezes pontua, às vezes a banca não pontua, a gente não tem como adivinhar, mas a gente vai colocar. Então, terminando isso aqui, a gente coloca do cabimento. E aí você vai escrever: é cabível, apresente ação de procedimento comum, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil. Pessoal, você não vai colocar a parte de direito material, né? Tem gente que aproveita e bota assim, ó, artigo 37º da Constituição. Isso é um mérito. O cabimento da ação não depende do mérito, porque o direito de ação é independente, é autônomo. Então, com fulcro no artigo 319, você vai usar somente o dispositivo que justifica o cabimento, justifica o cabimento da ação mesmo, né? O dispositivo processual, para mostrar que é cabível. Então, é cabível a presente ação de procedimento comum, com fulcro no artigo 319 do CPC, por se tratar de pleito indenizatório da autora. Então, pedido de indenização é cabível uma ação de procedimento comum. Ponto. Depois do cabimento viria dos fatos, do mérito e dos pedidos. Só que a gente tem uma gratuidade de justiça. Então a gente vai começar por ela, tá? Da gratuidade de justiça. Pessoal, não tem muito o que fazer aqui. Você só vai dizer qual é o dispositivo legal, né, o artigo do CPC, o 98, e dizer que a autora se encontra com insuficiência de recurso para arcar com os custos processuais e honorários. É só isso. Não tem jeito a dar, tá? Então não tem argumentação, não tem nada. É só falar isso. Então você vai dizer, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a autora se encontra sem recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual lhe deve ser concedida a gratuidade da justiça. Preste atenção que você não está pedindo ainda, porque lá no tópico dos pedidos, além dos 4 pedidos que você já conhece da ação de procedimento comum, você vai acrescentar esse pedido. Então, o pedido de gratuidade de justiça se torna um pedido que vai entrar lá no tópico dos pedidos mesmo, tá? Então, vamos reler aqui rapidinho, tá? Terminamos o cabimento, a estruturação toda pelos fatos e fundamentos a seguir. Aí veio do cabimento. É cabível
apresente ação de procedimento comum, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil, por se tratar de pleito indenizatório da autora, da gratuidade de justiça, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a autora se encontra sem recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Você vai dizer que deve, você não está pedindo ainda não. Depois dos fatos. Os fatos são a questão. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Você não pode incluir informações, porque não é permitido. E você não pode suprimir informações relevantes, porque pode prejudicar a sua peça. Às vezes os fatos são pontuados, às vezes os fatos não são pontuados. O fato é que você tem que fazer, né? O fato é que você tem que fazer os fatos. Então, independentemente de qualquer coisa, você vai fazer. E aí é pegar a questão e adequar ela para que ela fique mais com cara de peça e menos com cara de questão. Então você vai dizer assim, a autora foi atacada por um aluno seu, Maurício, em sala de aula com uma faca de cozinha. Apesar de ter informado a direção da escola que vinha sofrendo ameaças por parte do aluno em virtude de suas notas baixas, nenhuma providência foi tomada pela diretora para impedir a situação, porque acreditava sinceramente que a autora estava exagerando. Em virtude das facadas, a demandante perdeu o movimento de um dos braços e passou meses no hospital, tendo que arcar inclusive com as despesas de medicamentos. Além disso, a autora se sente ameaçada por qualquer aluno, o que dificulta sua relação em sala de aula. Dessa forma, veio propor a presente ação em face do réu, com a intenção de ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Ponto. Ou seja, são os fatos trazidos na questão, né? O que está escrito ali na questão são os fatos que você sabe, e aí você muda um pouquinho a redação, né? No lugar de Marília você bota autora, no lugar de município você bota réu, enfim, você dá uma mudada nos aspectos para não ficar exatamente igual, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo dos fatos é o conteúdo que está na questão. A questão traz os fatos, então você simplesmente adequa o conteúdo, a forma, né? O conteúdo não, o conteúdo é o mesmo, ok? Beleza. Daí veio cabimento, teve a gratuidade de justiça, mesmo que não tivesse, viria fatos, mérito e pedidos. O mérito é onde vai estar a maior parte da pontuação de vocês, tá? Então, depois dos fatos, você abre o tópico do mérito. Aqui, pessoal, é onde vai estar a maior parte da pontuação que vocês têm para receber. É você conseguir, primeiro, encontrar os argumentos de mérito e depois que você encontra, porque isso a gente já fez, né? Lá no esqueminha, a gente fez nossa pesquisa, colocou os artigos importantes. Agora, você precisa pegar esses artigos, que é o mais difícil. Você já fez o mais difícil. Encontrar os artigos, abrir o VAD, saber quais são os argumentos que você vai usar. Então, esse é o mais difícil. Agora, você vai adequar isso de uma forma de redação boa de ser lida. Então, o mérito, existem várias formas de redação, eu sei que cada um de vocês já tem uma forma de redigir petição, né? Alguns já estagiam há um tempo. O que a gente vai fazer? Para quem tem dificuldade de começar, né, a redigir, é difícil começar a preencher o argumento de mérito, a gente vai começar transcrevendo um artigo. A transcrição de artigo não pontua nada, não pontua nada. Mas a gente começa transcrevendo o artigo, porque essa transcrição faz com que você tenha um sentimento de que você começou a redigir. Aí depois você vai seguindo em cima dele e vai ficando mais fácil. Então, normalmente a gente pega aquele artigo-chave, transcreve ele e vai trabalhando em cima dele. Porque o ideal nesse trabalho de mérito é fazer o seguinte: coloca o artigo, explica, porque a transcrição pura e simples não resolve. Explica, apresenta os argumentos jurídicos, depois traz para o caso concreto e depois conclui. É assim que a gente vai fazer sempre. Então, dispositivo legal, né, constitucional, alguns dispositivos da Constituição, outros de lei. Daí, depois que você apresenta os dispositivos, você explica. Depois que você explica, você traz para o caso concreto para mostrar que aquela argumentação se aplica ao caso concreto e depois você conclui. Ok?
Vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu quero te dizer uma coisa. Quando for transcrição, você vai fazer da seguinte forma. Só um exemplo. Seu papel está aqui. Esqueça BNT. Você vai fazer transcrições assim, ó. Tá escrevendo pererê, parará, pererê, parará. Aí, 2 pontos. Pula para a linha de baixo. Recua para metade da página. Bota aspas. E a transcrição é toda feita entre aspas, ó. E toda recuada. Terminou a transcrição? Fecha aspas. Pula para a linha de baixo, parágrafo, começa de novo. Então, é assim que vai ficar. Eu estou falando a aparência, né? Ó, a peça tá assim. Você começa a redigir normalmente, aí a transcrição fica toda recuada, de metade da página para adiante, toda a transcrição feita recuada e entre aspas, depois você retoma e continua normal, tá? Então vamos lá. Vamos começar só para você entender como é que eu faria esse caso concreto. Inicialmente, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados por atos de seus agentes. Vejamos, e aí eu transcrevi o 37, parágrafo 6º. Pessoal, a transcrição não é obrigatória, eu repito, é só uma técnica de redação, facilita para a gente. Mas, independentemente de qualquer coisa, a transcrição ocupa muito espaço, porque ela é toda recuada, né? Então, mesmo que você tenha vários artigos para argumentar, você só pode transcrever um. Você não pode transcrever vários artigos, tá? A transcrição, ela só pode ser de um artigo. Não é possível fazer a transcrição de vários artigos. Você sempre vai transcrever um só. Ah, mas não tem nada a ver, não. É verdade, obrigatório não é. Mas, se você faz muitas transcrições, eu já lhe disse que a transcrição não pontua, ela ocupa espaço de você escrever realmente aquilo que pontua. Então, eu não quero muita transcrição, no máximo uma, tá certo? Então, vamos lá. Inicialmente, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados por atos de seus agentes. Vejamos, transcrevi o 37, 6º. Eu ainda queria falar do 43 do Código Civil, só que esse eu não vou transcrever mais. Aí eu falo com as minhas palavras, né? Então, vou dizer, no mesmo sentido, o artigo 43 do Código Civil regulamenta a responsabilização objetiva do ente público quando da ocorrência de danos. Então, o artigo 43 do Código Civil, no mesmo sentido, regulamenta uma responsabilidade objetiva. Eu não preciso transcrever mais. Aí eu vou explicar. Gente, você vai dizer, mas o 37, 6º e o 43 dizem mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente não sabe qual que vai vir na prova. A banca, ela às vezes coloca um no espelho, às vezes coloca o outro, às vezes coloca um ou outro, permitindo os dois. Mas na dúvida, se ela colocar só um no espelho, e você tiver colocado só o outro, você não pontua. Então, na dúvida, você precisa colocar os dois. Coloque todos os artigos, ainda que eles digam a mesma coisa, que tratem do tema, sempre, porque você não sabe exatamente como é que vem o espelho. Essa prova é uma prova discursiva, mas ela não é uma prova subjetiva. Não existe um subjetivismo. O espelho está lá, com critérios objetivos de pontuação, tá? Então, no mesmo sentido, o artigo 43 do Código Civil regulamenta a responsabilidade objetiva do ente público quando da ocorrência de danos. Aí eu vou explicar. De fato, essa responsabilização não depende da comprovação de que
o agente público tenha atuado de forma dolosa ou culposa, sendo relevante somente a análise da conduta do agente, do dano e do nexo causal. Ademais, a responsabilização objetiva estará presente todas as vezes que o Estado tiver alguém sob sua custódia, não sendo relevante, nesses casos, a conduta do agente estatal. Então, toda a argumentação que eu vou apresentar está feita. Agora eu tenho que trazer para o caso concreto para mostrar que essa argumentação se aplica à minha história. Então, vou dizer, no caso, em epígrafe, na situação em epígrafe, a autora sofreu o dano quando se encontrava no exercício da atividade pública em situação de custódia. Portanto, agora é só concluir. Portanto, o réu responde objetivamente pelos danos causados, devendo ser paga a indenização pelos prejuízos morais e materiais nos moldes do artigo 944 e 950 do Código Civil. Então, eu primeiro citei um artigo, né, transcrevi ele, depois expliquei um outro que é cabível porque diz mais ou menos a mesma coisa, expliquei a teoria, a parte jurídica da responsabilidade objetiva do Estado, a desnecessidade de comprovação de dolo ou culpa, a situação de custódia, tudo aquilo que a gente já sabe. Depois eu trouxe para o caso concreto. Trouxe para o caso concreto porque eu precisava mostrar que aquela explicação teórica, né, dos argumentos jurídicos e tudo mais, se aplica no caso concreto. E depois que eu trouxe para o caso concreto, eu concluí. Só, portanto, deve ser feito o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Aí usei o 944 e 950, que fazem o cálculo da indenização, né? Daí, a gente parte para os pedidos. Mas antes, vamos dar uma lida geral na peça, rapidinho. Vou ler o mérito com calma, mas só uma geralzona. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Tracinho Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Marília, qualifiquei. Vem por seu advogado, qualifiquei também. Propor ação de indenização em face do município de Teresópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, endereço eletrônico com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Do cabimento. É cabível essa ação com fulcro no artigo 319 do CPC. Da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a autora se encontra sem recurso para arcar com as custas processuais e honorários. Deve ser concedida a justiça gratuita. Os fatos do mérito. Inicialmente,
O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados por atos de seus agentes. Vejamos, transcrevi. No mesmo sentido, o artigo 43 do Código Civil regulamenta a responsabilização objetiva do ente público quando da ocorrência de danos. De fato, essa responsabilização não depende da comprovação de que o agente público tenha atuado de forma dolosa ou culposa, sendo relevante somente a análise da conduta do agente, do dano e do nexo causal. Ademais, a responsabilização objetiva estará presente todas as vezes que o Estado tiver alguém sob sua custódia, não sendo relevante, nesses casos, a conduta do agente estatal. Na situação em epígrafe, a autora sofreu dano quando se encontrava no exercício da atividade pública em situação de custódia. Portanto, o réu responde objetivamente pelos danos causados, devendo ser paga a indenização pelos prejuízos morais e materiais, nos moldes do artigo 944 e 950 do Código Civil. Beleza. Vamos fazer os pedidos? São 4 pedidos, que a gente já conhece, mais a gratuidade de justiça. Então, vão ser 5. A gente pode numerar, tá? Eu vou começar logo pela gratuidade de justiça. Então, 2 pedidos. Pelo exposto, requer 1. A concessão da gratuidade de justiça nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ponto. Meu primeiro pedido é esse. Eu não preciso argumentar de novo. Eu já fiz o tópico argumentando. Aqui só vou pedir a concessão. Primeiro pedido, pedido extra, né? Os 4 pedidos que a gente conhece, a gente vai colocar agora. Então, vamos lá. Primeiro, a citação do réu, sempre. A citação do réu na pessoa do procurador-geral do município para, querendo contestar o feito, ou para integrar a lide, dá no mesmo. A citação do réu para integrar a lide ou a citação do réu para querendo contestar o feito é a mesma coisa. Ele integra a lide contestando, tá? O fato é, na pessoa do procurador-geral do município, se fosse o réu o Estado, na pessoa do procurador-geral do Estado, e se fosse a União, na pessoa do advogado-geral da União, tá? Mesma coisa. Então, a citação do réu na pessoa do procurador-geral do município para querendo contestar o feito. Agora vem o pedido mesmo. 3. A procedência do pedido com a condenação do município ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela autora. Então, a procedência do pedido com a condenação do município ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela autora. Daí prova, né? A gente fez, primeiro, gratuidade de justiça eu vou deixar aqui extra. Primeiro pedido, citação do réu, sempre. Depois, procedência dos pedidos. No caso aqui, a procedência do pedido condenando indenização por danos morais e materiais. Daí, produção de prova. 4. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. Isso, tem gente que faz o pedido de produção de prova e o pedido de juntada de documentos, separado. Não precisa, você vai colocar tudo junto. Vamos economizar pedidos aqui. Produção de todos os meios de prova, inclusive a juntada de documentos, que é a prova documental, né? E
5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pessoal, você não precisa decorar esses 4 pedidos, né? Gratuidade e justiça está separado. Os 4 pedidos você não precisa decorar. Todos eles estão no 319. Citação do réu, procedência do pedido, produção de prova, e a gente fez a remissão ao artigo 85 para pedir a condenação em custas e honorários. Depois disso, continue no 319. Ele manda atribuir valor à causa. Coloque. Dá-se à causa o valor de, você não sabe quanto é, você bota R cifrão, 3 pontinhos. Você não precisa atribuir de verdade valor à causa, não. Basta você mostrar que está atribuindo valor à causa, tá? Então não precisa atribuir de verdade. E vai colocar assim, na verdade, antes do valor da causa, a gente vai botar essa observância. Deixa o valor da causa para daqui a pouco. Antes do valor da causa, a gente vai colocar em observância ao artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Isso não é pedido, tá? Preste atenção que depois do 5º pedido a gente vai manifestar o interesse. Não é um pedido propriamente dito. Daí, depois disso, dá-se à causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento. Local, a questão fala que é em Teresópolis. Senão você escreveria local, mas ela fala, você coloca Teresópolis. Data, não tem data, você escreve só data. Advogado. OAB, número, 3 pontinhos. É só isso. Você vai escrever advogado, OAB, número, 3 pontinhos. Cuidado para não colocar OAB Bahia, OAB São Paulo, não pode. E cuidado para não assinar, pelo amor de Deus, né? Advogado, OAB, número, 3 pontinhos. Só isso, tá? Vamos rever aqui. Então ficou, pelo exposto, requer. O primeiro pedido é extra aqui, né? Normalmente não vai existir. Nesse caso, tinha. Então, a concessão da gratuidade de justiça nos moldes do artigo 98 do CPC. Daí vem os pedidos que a gente está acostumado mesmo. E vai se acostumar, né? 2. A citação do réu na pessoa do procurador-geral do município para querendo contestar o feito. 3. A procedência do pedido com a condenação do município ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela autora. 4. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos, sempre ponto e vírgula no final de cada pedido. 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Isso aqui é um pedido que está na remissão que a gente fez ao artigo 85. Em observância ao artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se à causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, Teresópolis, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos, tá? Então, basicamente, os 5 pedidos porque tinha a condenação, porque tinha gratuidade de justiça. Mas os 4 pedidos base, a gente vai se acostumar a pedir, mas eles estão escritos no 319 do CPC, né? Então, tudo isso que está aqui, a gente não esquece porque a petição está toda desenhada no 319 do CPC. Mas é possível que haja uma necessidade de uma tutela de urgência.
Isso a gente vai conversar no próximo bloco. Aí a gente fala um pouquinho sobre tutela de urgência, tutela de evidência e já treina uma peça com essa novidade, tá bom? Vamos fazer isso. Daqui a pouquinho eu volto. Sai daí não.